cartas mostram um plano do PCC, o primeiro comando da capital, para assassinar o promotor do GAECO, que investiga a facção criminosa, pelo menos desde 2005. É o promotor Lincoln Gaquia, que gentilmente atende a Jovem Pan agora. Tudo bem, promotor? Bom dia. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, é um prazer falar com você. Nós é que agradecemos. Promotor, o senhor é responsável por pedir a transferência de Marcola, o senhor fez esse pedido nesse ano, e eu pergunto, nós já conversamos outras vezes aqui na Jovem Pan, o senhor sempre relatou essa questão das ameaças de morte, mas dessa vez o senhor acha que a situação foi extrapolada, porque seriam cartas encontradas inclusive dentro da penitenciária de Presidente Venceslau? De que forma o senhor está tratando isso? O senhor continua, obviamente, com seguranças? Como é que o senhor reage a isso? Olha, é lamentável, né, que a gente verifique hoje que um agente público que tenha cumprido a sua função, né, ante a omissão do Estado à época dos fatos, porque, na minha opinião, o próprio Estado de São Paulo deveria ter pedido essa remoção da liderança do PCC para o sistema penitenciário federal, e na omissão do Estado, eu, em nome do Ministério Público, fiz esse pedido. E, em função disso, eu tenho sofrido do dia 8 de dezembro, né, quando as primeiras cartas foram apreendidas até hoje, uma restrição na minha liberdade, né, minha e dos meus familiares, por conta de ameaças aí que praticamente todos os meses a gente tem encontrado, não só contra mim, mas contra outras autoridades, diretores de presídio, agentes penitenciários, né, repetindo como ocorreu na Colômbia, na época do Pablo Escobar, no México, né, até pouco tempo atrás. É preciso que a gente realmente tenha um cuidado especial com relação a isso. Vera Magalhães. Promotor, bom dia. O senhor descreveu aí 2 países que viveram uma espécie de tomada do poder, uma espécie de poder paralelo por parte de cartéis de narcotráfico. A gente tem visto a redução de índices de criminalidade gerais, mas não há um avanço no combate a essas organizações criminosas, um combate de inteligência e financeiro ao coração dessas entidades. O que tem que ser feito para que o Estado consiga combater PCC e afins e impedir essa ligação, essa correia de transmissão das lideranças que estão presas para os comandos externos, inclusive ameaçando autoridades, como vem acontecendo com o senhor? Bom dia, Vera. Realmente o trabalho, ele precisa ser integrado, né? Não basta um trabalho isolado, feito há muitos anos aqui no estado de São Paulo, não só por mim, mas por outros colegas, pelas polícias civil e militar, enfim, Polícia Federal. O que acontece é que essas organizações, como o PCC, por exemplo, hoje elas têm atuação transnacional, né? Além de estar espalhadas no país todo, elas estão aí praticamente em toda a América do Sul e agora em vários países da Europa. É preciso realmente uma política de segurança pública, né, que integre as inteligências dos estados, né, e com a inteligência da Polícia Federal, das Forças Armadas, para que a gente possa agir de maneira realmente concertada, né, de maneira uniforme, porque o crime não tem fronteiras. A gente já verificou, né, são prisões aí que são realizadas praticamente todos os dias, né, envolvendo outras máfias, né, que estão agindo em concurso com essas organizações brasileiras, e se a gente realmente não agir de maneira organizada, né, de maneira integrada, inclusive, nós não vamos vencer essa guerra. Bruno Garchagen. Promotor, bom dia. Pegando a sua resposta aí como parâmetro, eu queria entender uma coisa que é localizada nos presídios e que é um problema sério que parece não ter solução. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como é possível que líderes de facções criminosas, desde as mais articuladas como o PCC, até aquelas menos articuladas ou menores, facções municipais ou estaduais, como é possível que esses líderes continuem a controlar os seus comandados de dentro de prisões, incluindo presídios de segurança máxima? Como é que isso é possível? Olha, infelizmente a legislação brasileira é bem leniente, né, com relação a esse tipo de criminoso. Nós damos ao participante, né, ao integrante de organização criminosa e a esses líderes de organização o mesmo tratamento que se dá a um furtador comum aí que furtou uma barra de chocolate no supermercado. Então quer dizer que esse líder ele tem direito
direito à visita dos seus familiares, inclusive visita íntima todas as semanas, tem direito a atendimento praticamente diário com advogados, que na maioria das vezes são pagos pela própria facção, tá? E também em vários presídios, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país também, eles têm acesso a telefone celular, né, e podem se comunicar com seus comandados. Então, precisa de uma política pública de segurança, né, tratando esses integrantes de organização como devem ser tratados, de maneira diferenciada. A gente não quer piorar a questão do encarceramento no país, mas há que ter um tratamento mais duro, né, para essas lideranças. Eles não podem ter o mesmo tratamento de um criminoso comum. Então eu tenho defendido já o isolamento, né, assim como se faz no sistema penitenciário federal, sem direito à visita íntima, né, as visitas serão por parlatório, por meio de vidro, né, e monitoradas com autorização judicial, para dificultar realmente que essas ordens elas entrem e saem tanta regularidade. Promotor, o senhor citou no início da resposta o problema da lei. O que deveria ser modificado ou inserido, tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal, para que efetivamente isso que o senhor sugeriu agora se realizasse? Mas veja, a gente não tem nenhum meio de punir, né, de maneira mais gravosa presos como o Marcos Williams, o Marcola, por exemplo, que tem 300 anos de reclusão para cumprir, né? E tem mais um processo que eu condene a 8, 10, 20 anos, não vai resolver nada. Então, o que tem que ser feito como é feito em outros países, como na Itália, por exemplo, com os mafiosos, né? O cárcere duro. Então, uma lei que permita uma alteração legislativa, pelo menos na lei de execução penal, que permita agravar a situação desses presos, né? Que mesmo já condenados e cumprindo pena, continua tentando contra um Estado democrático de direito e as autoridades constituídas. Então, eu penso que esses presos devem ser isolados, eles não devem ter direito à visita de familiar, a não ser as visitas monitoradas no parlatório, né, e não devem ter contato com o mundo exterior, televisão, jornal, rádio, né? Quer dizer, o crime precisa não compensar para essas pessoas. É preciso retirar essas benesses da legislação e tratar esses criminosos como precisam ser tratados. Uma parte dessas sanções já está em vigor e ainda assim não surtiu resultado, né? A gente tem a possibilidade de transferências para presídios federais fora do estado onde o criminoso atuou. Tem a questão do RDD aqui em São Paulo muito mais fortemente, mas também em outros estados. E fora do presídio, o que está sendo feito pela Justiça, pelo Ministério Público para tentar estrangular financeiramente esses grandes cartéis do crime, promotor? Olha, Vera, você tocou num ponto muito importante. Primeiro, com relação ao que já existe, né, para os presos, a gente precisa realmente aprimorar. O RDD hoje é cumprido no máximo por 1 ano, né? A gente já provou, eu mesmo já mandei o Marcola por 8 vezes ao RDD aqui em São Paulo, né? E já provou que isso não era necessário para isolá-lo realmente dos seus comandados. A questão da remoção desses líderes para o presídio federal demorou muito tempo. Veja que nós estamos desde 2006 tentando essa remoção e a gente não conseguiu. Então há uma dificuldade, há uma resistência do Estado em fazer, pelo menos aqui em São Paulo, essa remoção. Até que conseguimos fazer, demos um duro golpe. Estão hoje descoordenados momentaneamente e é hora de atacar esses criminosos que estão em liberdade. A Polícia Civil já fez algumas prisões importantes aí, de líderes de rua. Ontem mesmo foi preso um líder em Angra dos Reis, vivendo uma vida de milionário, né? Outros já foram presos no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, também importante líder, e outros fugiram para o Paraguai e para a Bolívia. Por isso que eu digo que a gente precisa de ações integradas, envolvendo o Ministério Público dos Estados, envolvendo a Polícia Federal, as polícias estaduais, para que a gente possa agir. Veja que nós tivemos a morte há 2 anos atrás de 2 líderes que estavam em liberdade, vivendo em condomínios de luxo no Ceará. Então, as polícias precisam conversar entre si, as inteligências precisam ser integradas efetivamente, né? E a gente precisa agir realmente de maneira organizada. Promotor do GAECO, Lincoln Garcia, mais uma vez, muito obrigado por atender a Lincoln Gaquia, perdão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza e até a próxima, promotor.
Obrigado, foi um prazer conversar com vocês.